Na aula de hoje, a gente vai estudar um pouco das expressões da língua inglesa. English Language Expressions, né? Por que que é importante estudar expressões da língua inglesa? Em qualquer língua, nós temos maneiras diferentes de falar algo. Nós temos expressões, né? Que se vocês fizerem a tradução literal das palavras em uma expressão, ela vai dar um sentido diferente do que o sentido real da expressão. Nessas várias expressões, vocês veem no dia a dia, em várias músicas em inglês, nos filmes, nas séries, em qualquer conversa informal que eles falem inglês, provavelmente vai ter uma expressão ali que, se você traduzir literalmente, você não vai entender o que eles estão falando. Então é o que acontece muitas vezes com o Google Tradutor. Você bota uma expressão lá, ele vai traduzir literal, não vai fazer sentido nenhum na frase. E aí vamos de novo para aquilo que eu falo com vocês. Contextualização. Sem contextualização não existe inglês. Então vocês têm que contextualizar as expressões para entender o significado da expressão e saber o sentido da conversa. Se vocês tiverem uma conversa, espero que nos próximos dias, nos próximos meses, vocês consigam ter essa conversa toda em inglês, né? Vocês vão ter essa experiência de usar uma expressão e entender expressões em inglês. A primeira expressão que a gente vai ver aqui, ó, oh, for God's sake, né? Vocês podem ver aí pelo GIF, que é pelo amor de Deus, né? Então essa aí não precisa nem de tanta contextualização. Pelo amor de Deus, vocês vão usar quando você estiver nervoso, estiver frustrado, alguma coisa assim, né? Então, oh, for God's sake, for God's sake, pelo amor de Deus. Segunda expressão que a gente está vendo aqui, I have no clue. Essa aí vocês usam, né? Alguém falou alguma coisa em inglês que você não tem ideia. I have no clue. Eu não tenho ideia, não faço a menor ideia, não sei como é que é. I have no clue. Essa aí também é tranquila, né, de usar. Geralmente alguma coisa que vocês não entendem ou não sabem, né? Nossa terceira expressão, ela vai ser o never mind. Never mind. Geralmente você fala isso aí quando você não quer mais falar sobre aquilo, ou que você vê que a pessoa está desinteressada, você, esquece, never mind, deixa para lá, né? Basicamente, o never mind vai ser o nosso deixa para lá. Esquece, deixa para lá. Vamos falar de outra coisa. Na próxima expressão, ela é um pouquinho mais difícil de entender de primeira, né? It's up to you. It's up to you. A gente geralmente usa quando você deixa para outra pessoa decidir, né? É com você. Uma expressão parecida em português, né, o equivalente, seria o você que sabe, você decide, né? A gente pode usar essa aí, por exemplo, escolhendo o que comer. Você quer pizza ou você quer hambúrguer? Aí você responde para a pessoa, it's up to you. É com você, você decide, você que sabe, né? Você está deixando a opção da escolha na mão da pessoa. Então você fala, it's up to you. Nossa próxima expressão, so far, so good, né? Aí temos o gif do Homer fugindo de casa. Ele está fugindo de casa, ele chegou até ali, né? Tudo bem. Então, so far, so good vai ser exatamente isso. Até aqui, tudo bem. Daqui para frente, não sabemos, né? Podemos usar para a expressão para essa aula agora. So far, so good. Até aqui, tudo bem. Nossa próxima expressão, acho que fica bem claro com essa imagem, né? How come? How come? Como assim? O que que aconteceu? Né? Geralmente você usa o how come quando você não está entendendo nada. Como assim? O que que aconteceu? O que está acontecendo? Né? Então, o how come também é uma das expressões mais utilizadas. How come? O que foi? O que aconteceu? Né? Uma surpresa, ou quando você não entende, nesse sentido. Essa aí nós temos a frase até no próprio GIF, né? Kill two birds with one stone. Acho que vocês estão vendo bem, né? Jogaram uma pedra, mataram dois passarinhos. Essa aí é a tradução literal, né? Seria matar dois passarinhos com uma pedra. Matar dois pássaros com uma pedra. Temos uma expressão parecida no português, que é matar dois coelhos numa cajadada só.
Essa expressão, ela geralmente é usada, né, quando você pede alguém, a pessoa está indo na rua e você precisa de alguma coisa da rua, então você fala, traz isso para mim, né? Vamos matar dois coelhos numa cajadada só. Aí você não precisa ir na rua, já que a outra pessoa está indo, e ela vai fazer o que você precisa também. Essa próxima expressão, ó, lips sealed, lábios, lips sealed, selados, né? Isso aí a gente usa geralmente quando a gente é bom de guardar segredo, quando a gente está mantendo a boca fechada, né? Podemos comparar essa expressão como em português, que é minha boca é um túmulo, né? Então você fala que sua boca não sai nada de lá. Sua boca é tranquila para alguém te contar um segredo que você não vai contar para ninguém. My lips are sealed. Meus lábios estão selados, estão fechados. Nessa próxima expressão, ela é um pouquinho mais difícil de entender de primeiro, né? Cut some slack, né? Aí ele está fazendo uma pergunta nessa frase. Why doesn't somebody cut me some slack? Então esse cut me some slack, ele vai entrar num sentido de dar uma chance de não ser tão crítico a alguma coisa ou a alguma pessoa, né? Então ele está fazendo a pergunta: por que que ninguém me dá uma chance, né? Por que que ninguém para de ser tão crítico comigo, né? Então ele está meio frustrado e ele está falando: por que que ninguém me dá uma chance, né? Então cut me some slack. Se a gente for traduzir literal, não faz tanto sentido, né? Cortar, folga, férias, alguma coisa assim, né? Ela vai na expressão. Lembrem sempre de contextualizar a expressão. Essa próxima aí, ó, I think I will call it a day. Geralmente essa expressão está relacionada a serviço, a trabalho, né? I think I will call it a day. Eu acho que eu vou parar por aqui, né? Geralmente você fala isso quando você vai encerrar o expediente por hoje. A gente pode aproximar de alguma coisa do português, seria o deu por hoje. Hoje tá bom já, vamos fazer outra coisa, amanhã eu volto para o serviço, né? Você pode falar isso também, dependendo da situação, quando você está estudando, né? I think I will call it a day. Acho que deu por hoje. Acabou, vamos esperar o próximo dia e vamos para o que vier no próximo dia. Nesse aqui, a gente tem duas expressões, tá? Em uma só. I will not cut corners. É o que está escrito no quadro. I will not cut corners. Se a gente for falar alguma coisa assim, ó, essa expressão, ela se associa, né? Quando você pega um atalho, você faz alguma coisa pelo jeito mais fácil para economizar um tempo, para economizar um dinheiro, né? Você está cutting corners, você está cortando a esquina, você está cortando aquele cantinho, né? Você não está fazendo completamente. Achou um jeito de economizar um tempo, economizar um dinheiro, né? Então você está cutting corner. Essa expressão também é bastante usada. Inclusive, ele está fazendo isso no próprio GIF, né? Em vez de escrever a frase várias vezes no quadro, ele só fez os sinais, né? Como se estivesse repetindo as palavras ali embaixo e não escreveu as frases todas as vezes. Ele está usando um atalho, ele está cutting corner para economizar um tempo, né? Para ser mais fácil para ele. Já a outra expressão que a gente pode ver nesse aí, ó, é saved by the bell. Saved by the bell, ele entra no sentido de salvo pelo gongo. Saved by the bell. Saved é salvo, o bell pode ser um sino, gongo, né? Então essa é uma expressão também que a gente tem. É uma expressão bastante usada até em português. O saved by the bell entra nesse sentido aí. Ele está fazendo alguma coisa que ele não quer fazer, né? Mas ele tem que fazer. Só que deu o horário da aula dele, então ele pode sair. Então ele foi salvo pelo gongo, salvo pelo sinal, salvo pelo sino, né? Então saved by the bell também é uma expressão muito usada em português e em inglês. Tem algumas outras expressões, né, que eu não botei nesses slides, mas que são legais da gente dar uma ouvida, né? Por exemplo, tem uma expressão que o brasileiro tem usado muito, né? No pain, no gain, que essa é uma expressão bastante usada principalmente em academia. No pain, no gain. Sem dor, sem ganho. O americano ele geralmente usa essa expressão para falar, né, que para conseguir alguma coisa na vida você tem que trabalhar muito, você tem que trabalhar duro, né? Então sem a dor não tem o ganho.
O brasileiro usa muito essa expressão na academia. Vou na academia, vou malhar, né? No pain, no gain. Geralmente você vê isso aí nas camisetas, né? Nas camisas de pessoas da academia. Outra expressão que a gente pode estar falando aí que eles usam muito é get out of hand. Get out of hand é uma expressão que é perder o controle, né? Sair de mão, sair da mão, não ter o controle da situação. Get out of hand, a gente geralmente usa quando a gente fica muito nervoso, quando a gente fica sem controle de si mesmo, quando a gente fala alguma coisa que não queria, quando a gente faz alguma coisa que sabe que não deveria ter feito, né? Então, got out of hand, get out of hand. Essa expressão também é bastante usada, principalmente em séries e filmes. Se vocês assistem, e músicas também, músicas um pouco menos, mas se vocês assistem séries e filmes, essa expressão é muito importante vocês lembrarem. Essa expressão ela domina, né, a maioria das situações. Outra expressão que é legal da gente falar é It's not rocket science. Não é ciência de foguete, né? Se a gente for fazer a tradução. É, a gente tem uma expressão parecida em português que não é bicho de sete cabeças. Geralmente essas duas expressões a gente quer falar o quê? A gente quer falar que alguma coisa não é tão difícil, alguma coisa é fácil, é tranquilo de fazer. It's not rocket science. Mesma coisa que não é bicho de sete cabeças. Outra expressão que é legal da gente falar é speaking of the devil. Se a gente for traduzir, né, falando do diabo, olha quem aparece. Essa expressão também é usada em português, né? Imagine que você está conversando com um amigo seu sobre outra pessoa. Aí, de repente, essa pessoa brota do seu lado, né? Então, eles usam a expressão speaking of the devil, falando do diabo, olha quem apareceu aqui, né? Como se tivesse invocado. Falou o nome da pessoa, pum, surgiu do nada do seu lado. Essa também é uma expressão muito usada. Outra expressão que é legal da gente falar é that's the last straw. That's the last straw, ela entra num contexto que quando você perde a paciência, quando você explode com alguma coisa, explode de ficar nervoso. Ah, não quero mais saber. É, that's the last straw, ele pode ser comparado com a expressão em português que foi a gota d'água. Essa foi a gota d'água para isso acontecer, para mim ficar assim e tal. That's the last straw for me to be like this. Essa foi a gota d'água para mim ficar desse jeito, né? É, outra expressão que é bastante usada, né? As if. Essas são quatro letrinhas, ó. As, AS, if e F. Até parece, né? Essa é uma expressão também que a gente pode usar bastante. As if, até parece. E vou falar mais uma para vocês, né? Que é importante de vocês lembrarem, principalmente estudando. Take your time. Take your time é uma expressão leve o tempo que for necessário. Geralmente a gente usa essa expressão para coisas importantes, para um serviço ou para estudar algo que a gente precisa muito estudar, né? Então a gente fala take your time, não se apresse, estude tranquilamente, leve o tempo que for necessário para realizar essa ação. Depois dessas expressões, eu vou mostrar mais uma aqui no slide para vocês, que é break a leg. Essa é muito importante, né, para a gente entender a ideia de contextualizar a situação. Eu vou falar para vocês, break a leg. Se vocês traduzirem isso aí, quebra uma perna, né? Vocês vão sair por aí quebrando pernas? Lógico que não, né? Break a leg entra no sentido de boa sorte. Geralmente a gente fala isso antes de uma prova, ou antes de uma apresentação, ou quando você vai para uma reunião importante, fazer uma entrevista. Break a leg, quebra uma perna. Você não vai chegar na entrevista quebrando a perna do seu entrevistador. Você não vai chegar na escola quebrando a perna do seu professor, né? Por favor, não façam isso comigo. Break a leg. Vai lá, boa sorte, né? A gente pode comparar e vai lá e arrasa. Vai lá e consegue fazer o que você tem que fazer. Então, break a leg. Lembrando sempre, sem contextualização, sem o inglês. É muito importante que vocês lembrem disso.
Break a leg é um dos melhores exemplos disso.